Olá, boa tarde pessoal, tudo bom? Vamos estudar, né? Olha, hoje eu vou dar para vocês filosofia, certo? O conteúdo que nós veremos hoje, dando continuidade, na verdade, é o que a gente já vem estudando nesse capítulo nesse módulo, na verdade, de sociologia, vamos falar um pouco sobre Marx, tá? E o modelo e o modo de produção materialista e também luta de classes. Se vocês se recordam, já falamos dele em história, tá? Já conversamos muito sobre Marx em história. Então, é um assunto também que faz parte de sociologia. O conteúdo faz parte também da grade de sociologia, então vamos dar seguimento. Quando a gente trata de Marx, tá? De Karl Marx, perdão, nós precisamos, a princípio, desde logo, entender que ele é um pensador. Ele é um pensador que vai trazer sérias críticas ao sistema capitalista, tá? Ele vai usar conceitos que, quando a gente ouve, automaticamente já vai se reportar às ideias dele, como luta de classes, deixa eu ver outro, mais-valia, o conceito de mais-valia, sobre alienação, tá? Então, o que ele pretendia a princípio? Olha, é, Marx buscou desenvolver nas suas ideias uma forma de criticar, como eu já disse, o sistema capitalista, mas assim, não era uma crítica meramente ao sistema em si, tá? Se nós analisarmos direitinho, é uma crítica ao que o sistema capitalista em si acaba desencadeando. Por quê? Porque para ele, o capitalismo, ele vai sempre trazer uma desigualdade muito grande, onde na verdade a grande concentração de riqueza vai estar nas mãos do proprietário, do empregador, e o empregado, o que ele chama também de proletário, que vai ter a força da mão de obra do trabalho, vai viver sempre de forma desigual, tá? Porque também, segundo ele, e isso nós já vamos direto para o conceito de mais-valia, a mais-valia vai trazer a diferença entre o produto que é produzido e a força que é empregada e o gasto com aquela mão de obra e o seu valor de mercado, tá? Ou seja, essa disparidade, essa diferença. E justamente essa diferença entre o meio que é produzido, o bem que pronto. Essa xícara aqui, eu nem sei quanto foi, ganhei de presente. Mas, digamos que para fabricar essa xícara aqui, eu, como empregador, talvez eu tenha um gasto de, sei lá, R$ 2, digamos assim, tá? Para produzi-la. Em contrapartida, quando ela for produzida, que ela for para o mercado de venda, né, para o consumo, para a rede de consumo, ela será vendida no valor de, não sei quanto foi também, mas de uma xícara dessa deve custar em torno de uns R$ 20. Então, aí é onde está a grande diferença, certo? Foi empregado uma mão de obra, uma força de trabalho muito grande e a pessoa que produz está recebendo um valor geralmente irrisório se comparado ao seu preço de venda, e o preço de venda vai trazer um ganho para quem? Para o empregador, para o grande dono do meio de produção. Então essas são as principais críticas que ele vai trazer. No geral é isso, porque ele vai sempre dizer, vai ter uma força de trabalho muito grande que está sendo empregada,
e o retorno, o ganho, na verdade, vai apenas para o dono do meio de produção. Eu que estou trabalhando lá, eu que estou lá embaixo na rede de produção, eu só emprego a minha força de trabalho. Eu não tenho ganhos financeiros com isso. E ele diz que, nas suas teorias, nas suas discussões, que deveria haver, na verdade, uma distribuição mais equiparada, né? O que seria o que isso? Seria um pagamento de salários mais justos, para que houvesse um ganho coletivo. Esses dias eu tô sofrendo muito, minha gente, com a minha garganta, porque o tempo aqui em Arapiraca tem dias que tá frio. Aí chove que você diz, pronto, invernou de vez. Aí passa 3 dias de chuva e frio. Aí no outro dia, aí você dorme com frio, tá? Quando você acorda no outro dia, tá um sol, um calor. E aí eu que lute, né? Pra dar conta de ficar sadio nesse período. Sim, queridos. Então, essas são as principais discussões de Marx, tá? Então, sempre quando vocês ouvirem falar sobre Karl Marx, sobre modos de produção, sobre lutas de classe, é justamente isso. E o que o Marx queria? Ele queria, na verdade, que esse grupo, os trabalhadores, os proletários, quase que não sai, né? Os proletários, eles se rebelassem e lutassem, na verdade, para destruir esse sistema. Até porque, por exemplo, se eu estou na, na raiz da situação, se nós trabalhadores somos os donos, tá, da mão de obra, somos nós que realmente devemos ir contra o sistema, para que realmente esse sistema ele seja é, ele, ele melhore, né? Para que a gente fuja desse contexto de alienação e entenda o valor da nossa mão de obra, o valor da nossa produção, tá, gente? Ele também vai falar um pouco não, ele fala muito nas suas obras sobre alienação, sobre materialismo histórico e sobre alienação. O que é o materialismo histórico? Tem até uma definição bem básica aqui no rodapé do livro de vocês. Ó. De forma resumida, materialismo histórico procura verificar o desenvolvimento histórico e social com base na realidade concreta e nos conflitos entre classes e grupos sociais. Tá? Materialismo é justamente uma forma de abordagem metodológica, uma forma de você estudar esses grupos, tá? Tendo por base essas relações. Certo, gente? Então, a resposta para os problemas e fenômenos sociais estão nos meios materiais dos sujeitos, como ele bem diz. Ele vai tratar um pouquinho também sobre alienação. O que é alienação para Marx? Alienação para ele não é uma alienação no sentido de você ficar deslumbrado, não. É alienação de, às vezes, você ficar alheio a outras situações. Quando nós tivemos com o advento da Revolução Industrial, que nós tivemos uma certa intensificação da mão de obra, dos meios de produção, houve uma repartição, né, de tarefas. Para quê? Para que a produção nossa, como eu estou enganchando hoje. Para que a produção acelerasse, tá? Principalmente nós começamos a ver isso nos Estados Unidos com a produção de automóveis. Começou a fazer o quê? Uma divisão, né? Ao invés de um grupo de pessoas trabalhar fazendo etapas na construção do automóvel, agora nós vamos fazer produção em larga escala. Digamos, ao invés de eu ter 10 trabalhadores produzindo ali aqueles 10 voltados para a construção do automóvel, eu vou ter 10 trabalhadores apenas fabricando portas de automóveis. Eu vou ter mais outro grupo fabricando pneus, eu vou ter mais outro grupo fabricando, tá? Não, houve uma divisão de tarefas e cada trabalhador começa a ficar responsável por uma única coisa. Digamos que eu vou ficar responsável apenas por estar parafusando. Então, essa vai ser a minha atividade de sempre.
Então, o fato de eu estar nessa atividade de apenas estar colocando um parafuso num determinado para fixar a porta, por exemplo, do automóvel, eu deixo de ter uma visão do todo, tá, gente? Ó, tem até uma observação aqui. De acordo com a teoria marxista, a alienação ocorre quando aquele que contribui para a produção, ou seja, o operário, eu que estou lá maquinando, não tem consciência da totalidade da elaboração do produto. Muitas vezes, é por isso que às vezes, nas maioria das vezes, a gente acha que a nossa contribuição do trabalho está sendo bem pago, tá? Ah, eu recebo um salário mínimo para apenas afixar uma porta, tá? Apenas colocando uns parafusos lá no automóvel. Ah, eu estou sendo bem pago. Um salário mínimo para esse serviço que eu estou fazendo é suficiente, tá? Só que eu deixo de ter uma noção e uma visão do todo, que na verdade eu estou contribuindo para a construção de um automóvel, que eu estou ganhando um salário, enquanto esse automóvel vai ser vendido por 50, 60 mil reais, e o ganho e a concentração de riqueza vai ficar para quem? Vai ficar justamente para o dono do meio de produção, ou seja, para o proprietário. Então são essas críticas que ele traz de forma muito reiterada. Em cada entrelinha das palavras de Marx, ele vai tratar sobre isso, justamente sobre esses pontos importantes que nós precisamos ter em mente, tá? Ó, ele vai dizer que existe dois alicerces, né? O estudo diz que tem sociológico, nós temos dois alicerces na teoria de Karl Marx. A divisão da sociedade entre proprietários dos meios de produção e do capital, que são os capitalistas, e aqueles que vendem a sua força de trabalho, que são os trabalhadores ou os proletários, como ele chama, e a forma como a mercadoria é produzida, valorizada e comercializada na sociedade capitalista. Ela possui um valor de uso que satisfaz as necessidades básicas e um valor de troca, que inclui a força de trabalho e o uso final do produto e o fetiche, isto é, o desejo que ele desperta. O lucro e a acumulação do capital vem dessa equação, tá? Só que, como eu já disse, só quem vai ganhar nesse contexto todo é o dono do meio de produção. Aí vem os grandes questionamentos, quando a gente diz: ah, professor, mas eu sou o dono da empresa, o capital, o dinheiro que foi investido é meu, então nada mais justo que eu também fique com os ganhos de toda essa produção, tá? Partindo para um ideal muito, muito vago, vamos dizer assim, de justiça, tudo bem, é justo, você investiu, você é o dono, você tem que ganhar mais. Mas a grande questão é que a diferença ela é muito grande, tá, gente? O que se gasta para produzir e o ganho que eu tenho com a produção daquela mercadoria, há uma disparidade muito grande, uma diferença muito grande. Isso fortalece cada vez mais a concentração de riqueza no grupo de uma minoria, enquanto a grande maioria continua padecendo num rol, num contexto de desigualdade social. Toda essa situação que nós estamos enfrentando, de preconceito e de racismo, nós percebemos muito disso, principalmente no contexto de desigualdade social. Não é verdade? Por quê? Porque a sociedade, ela é hipócrita, tá, gente? Ela aceita e ela recebe muito bem aquele que tem dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, a gente é bem recebido em qualquer lugar. É como se o dinheiro nos trouxesse uma super proteção, tá? E os que não têm dinheiro, eles estão à margem da sociedade, enfrentando vários problemas, sendo vítimas de preconceito. Eu, particularmente, acredito que o preconceito maior que nós temos no nosso país é o preconceito voltado por conta da questão social.
Eu espero, na verdade, assim, eu sou um grande idealizador, sabe? De eu torço, na verdade, do fundo do meu coração, todas as minhas intenções, que as pessoas tenham acesso aos bens da vida mais básicos. Sim, para mim, Juscelio, eu acho que todo mundo deveria ter uma casa confortável, um salário digno para se alimentar bem, sabe? Essas coisas mais básicas assim que eu acredito que deveria haver uma certa equiparação, tá? Que todo mundo realmente tivesse acesso de uma forma mais fácil, porque a gente luta tanto, né, às vezes para conseguir uma certa estabilidade financeira que não é brincadeira. Enfim, voltando aqui antes de eu finalizar, outro grande ponto nessa questão de exploração do trabalho é justamente a necessidade, tá? O desemprego sempre foi uma característica das sociedades contemporâneas, de forma muito reiterada. Nós temos um número de pessoas desempregadas muito grande, porque o mercado ele não supre essa necessidade. Como eu disse também, as empresas preferem contratar e menos e explorar mais do que realmente dividir aquela força de trabalho e oferecer mais vagas de emprego. Então, o fato de digamos que eu trabalho numa fábrica de automóveis, como eu estava dando exemplo. Por mais que, digamos que eu chegue à compreensão de que eu estou sendo explorado, que o meu trabalho não é bem pago e toda essa situação, mas aí vem a questão da necessidade. Supondo que eu trabalho nessa empresa de automóveis e eu tenho uma família para sustentar. Eu tenho esposa, eu tenho filhos e tudo mais. Quando eu penso, na verdade, em deixar esse trabalho, tem todo esse contexto por trás. Tem a necessidade de subsistência minha e da minha família. Entende? Tem também a questão de que, se eu for reclamar do trabalho, se eu for reclamar da minha condição de trabalho, como o desemprego sempre foi um fator muito evidente nas sociedades, a resposta é que provavelmente que o empregador vai dizer, não, se você não quiser trabalhar, não tem problema, a gente vai lhe substituir. Por quê? Porque tem muita gente desempregada precisando de emprego. Entendem como a situação realmente ela é complicada? Eu consigo entender esses dois lados. Eu particularmente consigo entender muito bem essas duas vertentes. De um lado, eu acho que sim, por base em algumas das teorias de Marx, deveria haver uma certa revolução por parte dos proletários, por parte dos trabalhadores, numa busca de melhor condição, de melhores salários. Mas, por outro lado, eu consigo entender que muitas vezes as pessoas se subordinam a determinados trabalhos por conta da necessidade. Aí é complicado, muito complicado. Por isso que eu sempre vi na educação uma forma de ascensão social, de mudar a minha realidade. E eu percebo que isso foi muito válido para mim e continua sendo, né? Então é por isso que eu sempre disse a vocês várias vezes e eu reitero a importância da gente estudar, se aperfeiçoar, de ter uma boa formação, porque aí você vai. Quando a gente tem uma boa formação profissional, a gente geralmente escolhe os trabalhos que a gente quer. Se eu estou trabalhando num emprego em que eu não sou bem remunerado, eu saio e vou procurar outro, porque eu tenho uma bagagem profissional que vai me permitir isso, diferentemente quando eu não tenho. Aí eu tenho que me prender a determinadas situações de exploração. Tá, gente? Conseguiram entender direito esses conceitos? Eu espero que sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês conversem comigo, tá? Tem várias atividades nesse livro de vocês que vocês precisam responder. Por isso que eu tenho que cobrar, porque está no livro, tá? Às vezes eu não queria cobrar a atividade de vocês, porque eu queria deixar vocês um pouquinho mais tranquilos. Tem duas atividades, mas eu vou cobrar só uma hoje. Na próxima aula eu cobro a outra. É a atividade da página 13.
certo? São apenas 2 questões. Vocês vão conseguir responder tranquilo. E, por favor, estudem. Estudem, estudem, façam a leitura. É pequeno o conteúdo. A didática é tranquila também, então façam, tá? Ó, eu já avancei com vocês até a página 15. Já estamos na página 15, tá, gente? E vocês vão me responder a atividade da página 13. A outra atividade eu cobro depois, em outro momento, na próxima aula. Um abraço gigante em cada um de vocês. Morro de saudades. Sim, na verdade, esse ano eu pretendo que seja o meu último ano dando aula. E eu queria, na verdade, ter tido mais contato com vocês. Não sei se a gente vai voltar, né? Ou quando a gente vai voltar. Mas é isso, tá? Contem comigo. Se tiver dúvida, me avisem. Eu gosto de ensinar e gosto mais ainda quando as pessoas aprendem. Beijo, beijo, beijo.